Você está ouvindo o Nova Perspectiva, seu podcast sobre cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema. Eu decidi trazer esse tema porque é um tema que tem estado bastante em alta. E muito por conta das polêmicas que tem se envolvido por conta da politização do cinema. Então eu queria trazer algumas reflexões interessantes aqui para esse podcast. Bom, o cinema ele não é algo novo. É algo que já tem mais de um século, surgiu ali no início do século XX, e ele surgiu como uma evolução do teatro, a gente pode dizer assim, porque a gente tinha as peças teatrais que contavam histórias e era uma coisa bastante antiga. Desde o tempo da Grécia, uns 8.000 anos atrás, eles já faziam teatro. Então, o cinema ele se tornou uma coisa um tanto quanto orgânica, uma evolução natural do teatro. E o seu objetivo era contar histórias, era trazer emoções, também tornar realidade alguns sonhos que os cineastas eles tinham, queriam trazer os seus sonhos a público e também trazer uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente. O problema foi quando essa perspectiva diferente, podemos dizer assim, começou a ser a perspectiva do governo. Governos do mundo todo passaram a instrumentalizar o cinema para fazer propaganda e essa propaganda ela se torna um meio de convencimento das massas e de controle social. Dessa forma, o governo transmitia uma ideia, convencia a maior parcela das pessoas de que essa ideia era a ideia correta, a ideia verdadeira, a única ideia que vigorava, e com isso controlava o meio social, controlava como as pessoas iriam viver, como iriam pensar. Então, a gente tem na Segunda Guerra Mundial a Alemanha fazendo muito disso. Então os alemães eles utilizavam muito do cinema para fazer propaganda para o seu governo, para o seu regime. Os Estados Unidos também enaltecendo o heroísmo dos seus soldados, aquele sentimento de união da nação e de propósito ao qual eles iam à guerra e voltavam como heróis. E também o cinema soviético, que trazia uma trama de suspense, de ação, às vezes com filmes relacionados à espionagem, conspirações, às vezes com dramas pessoais, humanos. Eles com certeza tiveram muita influência do Dostoiévski nesse sentido, mas sempre com a perspectiva de que os russos estavam do lado certo e os seus inimigos, que na maioria das vezes eram os americanos, estavam do lado errado. Isso tudo segundo a perspectiva de cada governo respectivamente. Então, a gente tinha os russos, os americanos, os alemães, cada um com a sua perspectiva, narrando a história segundo seus vieses. E o que isso tem a ver com hoje e com as polêmicas que tem se envolvido com o cinema hoje em dia? Bom, não precisa ser muito inteligente ou um grande especialista no cinema para saber que desde o Oscar até as produções cinematográficas atuais, séries, filmes, animações, elas têm tido um cunho ideológico e político muito grande, muito exacerbado. E o que isso tem a ver com exatamente a propaganda? Então, essas visões, elas estão diretamente ligadas a uma perspectiva ideológica, ou seja, uma narrativa política que é utilizada através da propaganda para convencimento das massas. E isso é feito por intermédio do cinema. Então, nós temos hoje
uma perspectiva neossocialista, podemos dizer assim, porque não é aquele socialismo clássico, como o da União Soviética, como o da Coreia do Norte, que por sinal também faz filmes de propaganda para elucidar o seu regime, mas é uma espécie de neossocialismo porque eles veem o socialismo com uma perspectiva nova. Eles utilizam a premissa do opressor e oprimido de Karl Marx, ampliando isso para outros âmbitos da vida. Então, se a gente analisar, os alemães, os nazistas, eles tinham uma perspectiva de superioridade e inferioridade de raças. Então a gente tinha opressor e oprimido em raças. Os socialistas tinham essa perspectiva em classes, então a gente tinha opressor e oprimido em classes. Hoje em dia não se tem mais diferença entre se a gente está falando de raças ou de classes, porque sempre se trata do opressor e do oprimido. E nos filmes é retratado dessa forma. Então, se nós temos uma mulher e um homem, o homem é opressor, a mulher é oprimida. Se nós temos um hétero e um homo, o hétero é o opressor, o homo é o oprimido. Se nós temos um negro e um branco, o negro é o oprimido, o branco é o opressor. Se nós temos um trabalhador ou uma pessoa pobre e uma pessoa rica, um empresário, o empresário, o rico, é o opressor e o pobre, o trabalhador, é o oprimido. Então, sempre nessa perspectiva, é sempre nessa narrativa ao qual eles criam as suas histórias, suas narrativas. É interessante falar disso porque hoje a gente tem visto uma pobreza tanto no sentido de histórias, a gente não tem mais histórias com grandes protagonistas, com conteúdo aprofundado, com uma mensagem cativante, como antes tinham filmes com mensagens filosóficas. A gente não tem mais filmes com uma profundidade e um sentido mais amplo. A gente não tem um filme que nem sequer seja minimamente agradável, divertido, quando eles trazem uma certa comédia, uma comédia muito superficial, com piadas muito fracas. Então não são filmes que realmente engajam, são filmes de momento, é um filme para se assistir uma vez, um ano e depois não ver mais esse filme porque ele se torna cansativo. Ao mesmo tempo, a gente tem a qualidade cinematográfica cada vez caindo mais, então as produções, tanto de filmes quanto de animações, elas vêm sendo decadentes. A gente percebe que animações antes tinham um gráfico um pouco mais realista, hoje ele tem se tornado um gráfico mais infantilizado, um gráfico com menos pixels, menos recursos. A gente tem visto que os filmes também, eles têm utilizado menos elementos cinematográficos, muito mais carregados de efeitos especiais. Alguns utilizam inclusive artifícios das inteligências artificiais, então eles têm se tornado pobre cinematograficamente. A técnica que eles usam tem sido muito, vamos dizer, iniciante, muito amadora, mesmo para as grandes produções profissionais, aquelas já de renome. Além da mensagem, a mensagem que eles passam, enaltecendo o que eles chamam de minorias, como homossexuais, pessoas que não se identificam nem sequer como humanas, ou muitas vezes se identificam como qualquer sexo menos o seu próprio, pessoas que têm uma cor que não seja branca, pessoas que do sexo feminino, etc. Então é sempre uma narrativa para tentar centralizar a história nessa discussão muito irrisória do marxismo, que seria muito mais uma premissa
revolucionária, um intento de desmoralizar a sociedade daquela época, no século XIX, do que realmente falar das ambições e condições humanas. E eles centralizam a história nessa discussão política e deixam de lado todo o resto, toda a qualidade cinematográfica, toda a história, inclusive muitas vezes abandonando até mesmo o público, porque os fãs eles param de consumir o conteúdo, porque as empresas elas começam a fazer contratos e se comprometer com partidos políticos e elas esquecem inclusive o principal, que é a obtenção de lucro. Isso inclusive levanta questionamentos de como que eles se sustentam se eles não estão ganhando dinheiro, ou da onde que vem o dinheiro ao qual eles se sustentam. E a questão é que eles abandonam o público para se comprometer com agendas políticas. Então, eles fazem todo aquele discurso neossocialista, toda aquela propaganda que hoje é chamada de woke, e deixam a base, que é o seu público, que é a sua clientela, de lado. Então as pessoas muitas vezes reclamando, apontando que aquilo ali não agrada a eles, que eles não gostam daquele tipo de conteúdo, eles têm a missão política de tentar impor uma agenda ideológica para convencer as massas, mudar a opinião, mudar a mentalidade da população, para que elas mudem a sua perspectiva e comecem a votar em candidatos revolucionários e apoiar agendas revolucionárias, ao invés de manter os seus preceitos, os seus valores, os seus princípios. Então, isso também é uma questão que está diretamente relacionada à propaganda. Então, da mesma forma que os alemães, os russos, os americanos influenciavam na opinião das pessoas, na mentalidade das pessoas antes, hoje está sendo feito. Isso aqui no mundo todo. A diferença é que antes um regime ele fazia propaganda contra outro regime de outro país. Então tinham países que estavam em guerra e um ia fazer propaganda contra o outro. Hoje em dia todos os países do mundo têm feito uma espécie de conspiração contra o seu próprio país para incutir na mentalidade das pessoas ideias revolucionárias. Então o cinema ele tem sido instrumentalizado exatamente por esse ponto. O cinema ele é uma coisa muito importante, mas também perigosa. Ao mesmo tempo que ele traz grandes reflexões, ele traz uma perspectiva interessante, ele diverte, ele emociona, ele conta histórias, ele também pode ser utilizado para modificar a mentalidade de todo um mundo, todo um país. Inclusive, pode ser utilizado para influenciar as pessoas a uma determinada ação ou apoiar determinadas causas ou determinados grupos políticos. E isso é uma questão muito perigosa, que a gente deveria ter uma certa cautela. Porque da mesma forma que as músicas elas influenciam, o cinema também influencia muito mais, porque o cinema ele tem um poder de convencimento que nenhuma outra arte tem. Porque o momento ao qual a gente está imerso na história do cinema, o nosso inconsciente se convence de que aquilo que nós estamos vendo é real. Por mais que a gente diga, não, eu sei que não é real, mas tu é influenciado por aquilo ali, mesmo que tu saiba que não é. Porque o teu cérebro não entende que aquilo ali não é real, então tu te convence que é. Então, sempre quando as pessoas fazem um conteúdo mais político do que um conteúdo que seja artístico ou filosófico, esse conteúdo ele se torna uma arma dos governos. Ele se torna uma espécie de
de munição ao qual os governos eles podem disparar as suas ideias. E é muito grave isso que nós estamos vivendo, porque a política ela tem ditado como nós vamos viver nossa vida e como vai ser o rumo de cada país do futuro em diante. E basta uma ideia, uma fagulha de uma ideia surgir em um país que tem um pouco mais de influência, que isso se espalhe para o mundo todo, como um vírus. É complicado a gente analisar a situação real sem a gente se perguntar, sem nós nos perguntarmos como a gente pode sair disso, como que as coisas poderiam ser melhores, como que a gente poderia evitar alguns erros. Bom, parte disso seria os grandes produtores abandonarem agendas políticas e abraçarem a arte, a filosofia, o entretenimento e conteúdos edificantes e não degradantes. Isso é uma coisa que muitas vezes não está no nosso controle. Não está no nosso controle a produção, não está no nosso controle a escolha do conteúdo, porém, o que está no nosso controle é o que a gente permite que entre dentro da nossa casa, o que a gente permite que entre no nosso interior, na nossa mente, nossos sentimentos, aquilo que invada o nosso ser. Nós podemos escolher se nós queremos consumir conteúdos com qualidade artística, filosófica, e grandes histórias, fortes emoções, que tragam algum sentido para a nossa vida, algum senso de propósito, ou consumir mero conteúdo político superficial, de qualidade cinematográfica baixa e produções fraquíssimas, com atores que obviamente foram escolhidos, um elenco inteiro que foi escolhido, mais por questões políticas e ideológicas do que realmente por uma questão de qualidade ou de habilidade por ser um melhor ator. Então isso nós podemos escolher, isso nós podemos fazer. E bem, o podcast de hoje pode ser que tenha trazido alguma curiosidade ou alguma informação nova para vocês, ou pode ser que tenha repetido algo que vocês já sabem, já tenham se dado conta. Mas a questão é refletir, a gente pensar que rumo que as coisas estão indo, que rumo que as coisas estão andando, aonde que a gente quer parar e quão comprometido com isso a gente está, quão influenciável a gente é, como a gente faz parte desse problema e quanto a gente pode evitar. Porque muitas vezes a gente simplesmente aceita as coisas como elas são e não tenta fazer nada para mudar. Mas a gente tem um certo poder de ação. Nós podemos escolher o rumo da nossa vida e aquilo que invade o nosso interior. Nós não precisamos simplesmente ser uma folha no rio e deixar a correnteza levar. Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado vocês de alguma forma e feito vocês pensarem sobre o rumo que tem sido levado a nossa realidade. Se vocês gostaram desse vídeo e vocês acham que o meu trabalho ele tem algum valor, peço gentilmente que vocês deixem um like no nosso podcast e, se possível, deixar algum comentário também, se inscreva no canal e recomendo para os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.